Boa noite, eu sou José Bruno Barros, mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe, e apresentarei um tema fundamental para a otimização de redes, o problema do fluxo máximo, especificamente nessa apresentação aplicada à otimização em arquiteturas de data center. Esse problema ele é central para entender como podemos otimizar o uso de recursos em grandes infraestruturas de tecnologia da informação, como data centers. Imaginemos que temos uma série de servidores interconectados e o nosso objetivo é maximizar o fluxo de dados ou requisições que trafegam entre eles. O problema do fluxo máximo, ele é um pilar na área de otimização combinatória e teoria dos grafos. Embora o problema, na sua essência, seja consideravelmente simples, as suas aplicações elas são vastas. O objetivo é descobrir qual é a capacidade máxima de uma rede para transportar algo, seja o que ele for, de um ponto de partida até um ponto final. Então, a nossa rede é modelada como um grafo orientado G, definido pelo par de vértices, pelo par V, né, que é o conjunto de vértices, ou nós da rede, e E, que é o conjunto de arestas, as conexões entre esses nós. Cada conexão possui um limite, e esse limite é a capacidade, que é o componente principal dessa modelagem, denotada por C da aresta U e V. Esse valor, ele representa o limite máximo de tráfego, seja ele de dados, de veículos ou qualquer outro recurso que pode passar por aquela conexão. O objetivo não é apenas encontrar um caminho, mas sim otimizar o fluxo total, que sai da fonte e chega no sumidouro, garantindo que duas regras fundamentais sejam respeitadas. Primeiro, a restrição da capacidade. O fluxo que passa por uma estrada jamais pode exceder a capacidade máxima daquela estrada. E segundo, a conservação do fluxo, né? Em qualquer nó intermediário, nada é criado nem destruído. O que entra é exatamente o que sai. Nos ambientes de sistemas de Big Data, como data centers ou clusters, otimizar a distribuição de requisições ou dados entre múltiplos servidores é essencial para garantir eficiência. O fluxo máximo aqui nos ajudará a encontrar o melhor caminho para essa distribuição e assim permite maximizar o throughput total do processamento. Outro ponto crucial é o balanceamento de carga. Ao distribuir tarefas de forma eficiente, evitamos assim sobrecarga em partes específicas do sistema e melhora a performance geral. O nosso gráfico ele está dividido em três camadas. A entrada das requisições representadas pela fonte S, a camada de roteamento, com dois roteadores que distribuem o tráfego, que é R1 e R2, e a camada de processamento com três servidores. O sumidor ele representa a saída dos resultados. A ideia é descobrir qual é o throughput máximo do sistema e onde está o gargalo. E o fluxo máximo ele vai nos revelar exatamente isso. Se o limite está nos links de rede ou na capacidade dos servidores. O algoritmo usado nesse cenário é o Edmonds-Carr, uma versão do método de Furkesson. Ele começa com fluxo zero e a cada interação ele monta um grafo residual para ver a capacidade ainda disponível, usa a busca em largura para achar o caminho livre entre a fonte e o sumidouro e aumenta o fluxo nesse caminho, até o valor do gargalo. Então, o processo ele continua até não existir mais caminho possível. A teoria que garante a resposta correta é o teorema do fluxo máximo e corte mínimo, que mostra que o valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo. Aplicando ao algoritmo Edmonds-Carr na instância do problema real,
O objetivo aqui é transformar o diagrama de data center em dados que o Python ele possa processar. Esse diagrama, por exemplo, da rede modelada para essa apresentação, nós temos 7 nós. Então, a fonte S, que é a entrada, os roteadores R1 e R2, os processadores P1, P2 e P3 e o sumidor, que é a saída. Para o nosso código, eles são mapeados para os índices de 0 a 6. O código Edmond Scarp, ele utiliza uma matriz de capacidade 7 por 7 para representar essa rede. A linha de partida é o nó de saída e a coluna é o nó de entrada. Então, olhando para algumas linhas chaves aqui, podemos entender o que esses números significam. Por exemplo, na linha de entrada, a linha zero, que é o nosso nó da fonte, né, o nó S, ele mostra que temos capacidade de 15 para o roteador R1 e 15 para o roteador R2. Isso representa a nossa banda de entrada total disponível, de 30. E nas linhas de distribuição, os servidores, é, a linha um, por exemplo, R1, ela distribui esse fluxo para os servidores P1 e P2, com capacidades de 8 e 7, respectivamente. E as linhas finais, que é o ponto mais crucial, que está entre as linhas 3, 4 e 5, as saídas dos processadores P1, P2 e P3 para o sumidouro T, que é o nó 6. Os valores de 8, 12 e 10, eles não são mais banda de rede, eles representam a capacidade máxima de processamento da CPU de cada servidor. Então, ao alimentarmos o algoritmo com essa matriz, estamos pedindo que ele encontre a forma de distribuir o fluxo, maximizando o uso de roteadores, sem sobrecarregar a capacidade de processamento total dos nossos servidores P. Então, para a resolução do problema, eu escolhi o algoritmo Edmond-Scarp, implementado em Python, que utiliza uma implementação simples de grafo via matriz de adjacência, evitando dependências complexas. O código ele é dividido em duas funções principais. Então, aqui na primeira função, eu apresento a função de busca em largura. Essa função ela é o explorador do algoritmo. E a única tarefa dela é percorrer a rede residual, que é a matriz da capacidade restante, e ela tenta encontrar qualquer caminho que ligue a fonte, né, o S, ao sumidouro, T, a saída, com capacidade maior que 0. Se ela encontrar um caminho, ela retorna true e nos diz qual é o percurso. Se não houver mais caminhos, o algoritmo termina. Então, essa é a aplicação, a- o algoritmo completo para essa função. Ela começa criando um vetor de nós visitados e uma fila para explorar o caminho a partir do nó inicial, S. À medida que exploramos, marcamos os nós visitados para evitar voltarmos para eles. O objetivo principal é encontrar um caminho do nó inicial, S, ao nó terminal, que é o T, através do grafo. Se conseguirmos, significa que encontramos um caminho aumentante, ou seja, um caminho onde há capacidade disponível para fluxo. E se não houver mais caminho, a busca em largura ela retorna falso, indicando que não há mais caminhos aumentantes disponíveis. E a segunda função, que é a função principal, o algoritmo principal, é a Edmond-Scarp, que é o gerenciador. Ele opera em um loop simples, que é o coração do método de Fulkerson. Primeiro, o Edmond-Scarp chama a busca em largura, enquanto a busca em largura retorna um caminho, o loop ele continua. Em seguida, ele identifica o gargalo, que é o menor valor de capacidade residual encontrado nesse caminho, naquele caminho. E esse é o máximo de fluxo que pode ser enviado naquela interação. O algoritmo faz duas atualizações cruciais.
Ele aumenta o fluxo total e atualiza o gráfico residual, diminuindo a capacidade de ida e aumentando a capacidade da aresta de volta. Isso permite que nas próximas iterações o algoritmo ele reencaminhe o fluxo para otimizar os resultados. Então, essa é a aplicação. E ao rodar o código, obtemos o resultado, o seguinte resultado: o fluxo máximo que o data center pode processar é 30. Essa solução é ótima para a nossa instância aqui apresentada. E, como discutido, esse valor é exatamente igual ao nosso corte mínimo. A soma das capacidades de processamento dos servidores P1, P2 e P3 é 30. Isso prova que o algoritmo não apenas nos dá a capacidade máxima, mas também identifica o gargalo do sistema. O limite está no poder de processamento, ou seja, na CPU, e não na banda de roteamento, informando onde o investimento em infraestrutura deve ser feito. Então, aqui observamos que o problema, embora ele seja simples na sua formulação matemática, em que devemos encontrar o fluxo máximo é, de S para T, né? De uma entrada para uma saída, é uma ótima ferramenta para otimização de sistemas complexos. E nessa aplicação, os algoritmos de Edmond Carp nos dá uma resposta clara para o data center. O throughput máximo de processamento é de 30. E ele identificou que o corte mínimo, ou o nosso gargalo, não está na rede de roteamento, mas sim na capacidade de processamento dos próprios servidores. O algoritmo de fluxo máximo, ele implementado de forma eficiente, fornece uma solução ótima e prova a localização exata do ponto mais fraco de rede. É essencial para áreas como pesquisa operacional, logística e cada vez mais na engenharia de dados, onde a otimização de recursos é crítica. Então, essa apresentação e agradeço a atenção de todos.